Saiba o que muda com o novo modelo de RG. Já fez a declaração do seu imposto de renda? O prazo termina no dia 29 deste mês. Saúde, como envelhecer de forma saudável. E ainda, as belezas naturais de Boa Nova, um paraíso preservado no interior baiano. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu Edição de Notícias. Olá, seja bem-vindo à Edição de Notícias. Obrigada por nos receber em sua casa nesta noite de sábado. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do sudoeste do estado. O RG mudou, mas apesar do decreto ser do governo federal, não há uma obrigatoriedade para mudar o documento. Quem estiver com o modelo atual pode utilizá-lo pelos próximos 10 anos, período de sua validade. Veja outras informações na próxima matéria. O modelo da carteira de identidade que conhecemos está com os dias contados. As novidades em relação ao documento foram anunciadas em 23 de fevereiro e passaram a valer em 1º de março. A partir de agora, os brasileiros terão um número de identificação unificado por meio do CPF. De acordo com o governo, a medida visa facilitar a vida dos cidadãos. Nossa carteira de identidade ela é expedida e tem validade nacional. Cada instituto de identificação, até este momento, fazia seu próprio layout, sua própria configuração do documento, exceto que seguia um decreto antigo, né, de 1983, e que estipulava alguns critérios mínimos necessários. De uma forma tal que cada estado emitia uma carteira de identidade com um formato um pouco diferente umas das outras. Então, esse decreto ele vem a padronizar o formato da carteira de identidade nacionalmente. Ele mantém a atribuição de expedição dos documentos, carteira de identidade, aos institutos estaduais, né, e regulamenta que todos vão fazê-lo de uma forma unificada. José Marcos veio ao SAC retirar a segunda via do RG para poder realizar o processo de emissão da CNH. Ele já está por dentro da novidade em relação ao documento de identidade. Foi ontem, um colega estava me falando que vai ser atualizar, né? Mas ainda não estou 100% por dentro ainda não. É bom, né? Vai ter um número só, no caso não vai ter mais o RG, né? Vai ser só o CPF. Já a mãe do Miguel, que está tirando o RG pela primeira vez, ainda não sabe das mudanças. Não estou sabendo. Vou passar a saber. A novidade já está valendo, mas os institutos de identificação ainda não se adequaram. De acordo com a medida provisória, eles têm até março de 2023 para atualizar o documento. Na Bahia, o Instituto de Identificação Pedro Melo ainda aguarda a divulgação de outros detalhes por parte do governo para dar início às modificações. As bases iniciais ainda estão incertas, né? Essa integração com a Receita Federal, né? A integração com o sistema de biométrico nacional, né? Tudo isso ainda precisa de um refinamento no detalhamento, nas especificações, que o próprio governo federal ainda vai nos dar. É importante ressaltar que o novo RG não substitui nenhum outro documento, nem mesmo a carteira de habilitação. Outro ponto, o processo de solicitação do RG não mudou, continua o mesmo. Para obter carteira de identidade na Bahia, ele deve fazer o agendamento através do aplicativo Saque Digital ou do site do Saque Digital, ou mesmo se dirigir diretamente aos postos para solicitar a carteira de identidade. É necessário certidão de nascimento, certidão de casamento, né? Quem já se casou alguma vez na vida, ele precisa levar certidão de casamento, né? Na verdade, ele deve traduzir seu estado civil, né, na apresentação do documento de certidão. Além disso, ele deve levar o documento CPF e os demais documentos que ele queira introduzir na carteira de identidade. Desde o dia 7 de março foi aberto o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Porém, a gente sabe que muita gente deixa para a última hora. Se você possui renda anual de R$ 28.560 ou mais, atenção, o prazo termina no final deste mês. Até o dia 29 de abril, o contribuinte brasileiro deve prestar contas ao leão. A estimativa da Receita Federal é que neste ano 31.700.000 pessoas devem declarar o imposto de renda.
A declaração deve ser enviada pelo aplicativo Meu Imposto de Renda em tablets e celulares, pelo Programa Gerador do Imposto de Renda para computadores e online pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Estão obrigados a fazer a declaração do Imposto de Renda do ano de 2022 as pessoas que receberam em 2021 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000 e que realizou operações na Bolsa de Valores, na B3, de compra e venda de ações. As pessoas também que possuem bens e direitos acima de R$ 300.000 em 31/12/2021. E receita de atividade rural, é muito importante isso aqui, acima de R$ 14.798,50, dentre outras condições. Também devem declarar a receita as pessoas que passaram a residir no Brasil no ano passado e as que venderam imóveis residenciais e compraram outro em até 180 dias depois da venda. Porque a Receita quer saber se nessa transação de venda de imóvel houve ganho de capital. Então ela quer a fatia dela e isso tem que ser declarado, ok? Porque a pessoa tem até 180 dias para a aquisição de um novo imóvel. Se ela não tem essa aquisição de um novo imóvel, esse valor vai ter a realmente ser tributado em cima daquele ganho de capital. De acordo com a contadora, no momento da declaração, o contribuinte tem a opção de indicar até 3% da sua restituição para o Fundo da Criança e do Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso, sem nenhuma perda do valor que será recebido. O benefício, ela tem de ser um cidadão solidário, porque é algo que ela não vai tirar do bolso dela. Ela só precisa antecipar esse valor, pagando esse DARF no dia 29 de abril até 29 de abril, por conta da doação que ela faz. 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% para o Estatuto do Idoso. Quero chamar a atenção aqui, que é algo que a gente já vem batendo, nós do Sincontec, CRC, e junto aos órgãos, né, competentes, delegacia da Receita Federal, nós fizemos campanhas em relação a esse contribuinte ser solidário. Mas nós precisamos de uma ação ainda dos nossos governantes. Vitória da Conquista não existe ainda o Fundo do Idoso. Então, aqui eu oriento os meus clientes a fazer essa doação, que é uma doação que vai trazer benefícios. E quem perder o prazo da declaração é penalizado com uma multa de 1 a 20% sobre o imposto devido. Quem não declarar o imposto tem a sanção, realmente sofre a multa, né, da Receita Federal. Então, assim, é importante que você conheça as suas finanças, que você conheça realmente a obrigatoriedade, né, de estar fazendo essa declaração, de estar declarando realmente. Outra coisa ainda que eu quero deixar claro aqui é que existe um cruzamento de dados junto à Receita Federal. Muitas pessoas, eles caem na malha, né, e a Receita também até cancela, né, da suspensão do CPF por eles ter um número de anos sem fazer essa declaração. E quando o contribuinte vai à Receita Federal para a regularização do CPF, descobre que ele está com o CPF inapto por conta de ausência de declarações do imposto de renda. Já virou um problema de saúde pública. Considerada uma doença crônica com números cada vez mais crescentes, a obesidade se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Combater essa doença é algo importante para uma boa qualidade de vida. Porém, as medidas vão além da alimentação. Vamos acompanhar. Ruas, praças e parques estão longe de ser espaços utilizados exclusivamente para a mobilidade, a interação e o trabalho. As suas utilidades podem estar vinculadas à melhoria da qualidade de vida. Eu mesmo estou com uma recuperação do nervo ciático e pedalando me traz muita força no músculo, né? Fortalece a musculatura, fortalece o coração. Então, além do bem-estar, traz saúde para a gente, para o corpo, para o espírito, né? Para poder a gente prosseguir a caminhada. As caminhadas diárias, os exercícios praticados em áreas verdes ao ar livre podem ajudar as pessoas a alcançar e manter o peso ideal, evitar o agravamento de doenças, além de ajudar a viver bem
e em sintonia com a cidade. A prática de atividade física, ela vai reduzir o excesso de peso e vai ajudar no ganho de massa muscular, fortalecendo assim os ossos, vai melhorar na disposição do dia a dia, vai diminuir assim, qualquer tipo de risco em algumas doenças como cardiopatia, hipertensão, ajudar também em processos como ansiedade, melhora da autoestima, né? Então, assim, a atividade física ela é fundamental, seja ao ar livre ou seja em academias. Ao ar livre é interessante, principalmente no momento que a gente está passando, que ainda está em pandemia. Então, assim, muitas pessoas não se sentem à vontade ainda em estar numa academia. Então, caminhadas, bicicletas, o importante é você sempre manter o movimento. Com as atividades físicas ao ar livre, você gasta menos para ficar em forma e longe do sedentarismo e da obesidade. Essa doença afeta indivíduos de todas as idades e grupos sociais, sem distinção. Estima-se que mais de 650 milhões de pessoas em todo o mundo sofram desse mal. Além das atividades físicas ao ar livre, as pessoas têm outros aliados que ajudam no combate da obesidade. As academias são uma delas. Então, a gente vai iniciar o programa de treino voltado para o seu objetivo, para o seu nível de treinamento. Se você é iniciante, a gente vai prescrever um treino para o seu nível de treino, para o seu nível de treinamento, né? E aí, se você tiver alguma lesão também, algum outro problema além, né, dessa disfunção que é a obesidade, a gente vai tentar tratar. A musculação é fundamental, é importante, porque vai fortalecer toda a musculatura, ajuda não só a atividade aeróbica, como a musculação, que é um complemento para o treino todo. Melhora da disposição do dia, diminui a ansiedade, melhora também todo o aspecto psicológico da pessoa, do indivíduo. Uma alimentação saudável e equilibrada, com consumo de frutas e verduras e sem a inclusão de alimentos industrializados e processados, também fazem a diferença. Para isso é necessário que a gente consuma uma alimentação equilibrada, né? Então a gente sempre vai partir no mesmo ponto, que é uma alimentação equilibrada, onde eu preciso comer de todos os nutrientes, das vitaminas, dos minerais, uma alimentação rica em carboidrato, em proteína e também uma alimentação, principalmente hoje, com fibras e lipídios, que são as gorduras de boa qualidade. Seja com a prática de atividades físicas na praça, na rua ou na academia, com alimentação equilibrada e balanceada, combater a obesidade e ter uma melhor qualidade de vida está ao alcance de todos. Para você, envelhecer é um problema? No próximo bloco, a gente vai falar como encarar essa fase da vida de uma maneira mais leve. E para quem ainda não chegou lá, fica o alerta. As medidas para um envelhecimento saudável devem ser tomadas desde cedo. A gente volta já já. Quer ter acesso às infrações do seu veículo a qualquer momento? Com o Saque Digital, você pode. Para acessar o histórico de multas online, é só consultar através do Saque Digital. Basta encontrar o serviço do Detran, clicar em Consultar Multas e digitar o número do seu Renavan. Muito prático e tranquilo! Tudo isso pode ser feito online na plataforma Saque Digital. Prático, rápido e seguro. O Saque Digital facilita para mim e para você. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes.
e só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Estamos de volta com a edição de notícias. As medidas protetivas de urgência têm sido cada vez mais solicitadas por vítimas de violência doméstica. Isso tem refletido principalmente na diminuição do feminicídio. Vitória da Conquista se destaca como a segunda cidade baiana com maior número de pedidos dessa natureza. O mais assustador é saber que muitos casos ainda ficam em oculto, dentro de 4 paredes. E a vítima não tem coragem de denunciar. Um dos maiores avanços provocados pela Lei Maria da Penha foi a criação das medidas protetivas de urgência, mecanismo que visa proteger meninas, adolescentes ou mulheres em situação de vulnerabilidade. As medidas protetivas são acionadas quando as mulheres se sentem ameaçadas ou tenham sofrido algum tipo de violência. As medidas protetivas de urgência, para mim, são o maior avanço da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque elas criam um aparato de defesa da vítima, onde elas cerceiam, de certa forma, com que o agressor se aproxime da vítima. E, além do mais, o descumprimento dessas medidas, quando decretado, é um crime autônomo. Então, isso inibe o agressor de quebrar essas medidas, porque ele sabe que, além do primeiro processo, ele vai responder um processo pelo crime que ele praticar e ainda por quebra de medida, podendo ser preso em flagrante pela polícia, caso ele seja pego na hora que ele está cometendo o delito. Os pedidos de medidas protetivas aumentaram 21% entre 2020 e 2021 na Bahia. Em 2020, 8.155 medidas foram autorizadas, enquanto que em 2021 foram 10.373. Vitória da Conquista aparece em segundo lugar no número de solicitações de medidas protetivas de urgência. A gente tem avaliado que essa violência com essa pandemia ela cresceu muito, né? E a gente tem recebido muitos contatos de pessoas procurando ajuda para saber o que fazer, né? Esse aumento, a gente já tinha consciência de que tinha aumentado muito, né? E os números, eles só reforçam aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, que os equipamentos de combate à violência ainda são insuficientes. Especialistas acreditam que esse crescimento se deve à propagação de campanhas educativas e de conscientização, além da criação de delegacias virtuais, que estimulam e facilitam a denúncia por parte das mulheres. Mesmo assim, ainda há em muitas delas o sentimento de culpa que as impedem de buscar ajuda. A primeira dificuldade da mulher em pesquisas científicas feitas estatisticamente é a vergonha e a culpa. Por quê? Porque socialmente a mulher ainda é responsabilizada pelo sucesso do relacionamento. Então, ver que ela está sendo agredida, que esse relacionamento é abusivo, que ele não deu certo, faz com que ela se culpabilize pelo insucesso desse relacionamento, quando na verdade a culpa não é dela, mas pelo machismo estrutural que ela está inserida, ela acredita que seja dela e ela tem vergonha de ter falhado. Denunciar e procurar ajuda são as melhores decisões que as mulheres podem tomar para evitar que as agressões se transformem em feminicídio. Na Bahia, em janeiro de 2022, foi observada uma redução de 21% nesse tipo de crime. No mesmo período de 2021, foram registrados 14 assassinatos de mulheres, enquanto que em 2022 foram 11 crimes. As medidas protetivas de urgência, aliadas ao programa Ronda Maria da Penha, podem auxiliar na diminuição desses números. A Ronda Maria da Penha, ela fiscaliza essencialmente e exclusivamente as medidas protetivas das mulheres que estão em iminência de risco de morte. Aqui em Vitória da Conquista nós temos números altíssimos. Nos últimos 2 meses fizemos mais de 830 contatos remotos e mais de 413 medidas hoje nós temos aqui entre ativas e diligenciando. Dentro desse contexto de visita em loco, fizemos mais de 380 visitas apenas em janeiro e fevereiro. Há outras iniciativas que podem colaborar para resultados positivos, a exemplo da ampliação do horário de funcionamento das delegacias especializadas de atendimento às mulheres.
uma defesa da União de Mulheres de Vitória da Conquista. E as mulheres são agredidas justamente no horário que a DEAN está fechada, né, que é à noite e finais de semana. Então, é uma reivindicação até antiga do movimento de uma DEAN que funciona 24 horas. A delegacia ainda não funciona 24 horas, é um pleito da comunidade e um pleito também da delegacia. Mas para que a delegacia funcione 24 horas, precisa que exista uma regra no governo para que ela funcione 24 horas. A gente precisa de delegados plantonistas, de escrivãs plantonistas, de investigadores plantonistas. Então, atualmente, a DEAN só funciona no horário administrativo. Não por uma iniciativa da própria DEAN, mas por uma iniciativa da polícia e do governo. A melhoridade começa aos 60 anos, mas as atitudes para que o envelhecimento seja de fato um período mais leve de se viver devem ter início desde já. Se você ainda é jovem, saiba que a hora de planejar um envelhecimento mais saudável é agora. E para você que já chegou lá, ainda é tempo de mudar os antigos hábitos em prol da longevidade. Você sabe quando começamos a envelhecer? A largada rumo a essa etapa da corrida da vida é dada desde o momento em que nascemos. Mas estudos indicam que é a partir da terceira década de vida que o processo de envelhecimento começa a se acentuar. Trata-se de um fenômeno totalmente natural, conhecido no meio científico como imunossenescência. A grande questão que devemos nos fazer não é quando, mas sim como iremos envelhecer. É com esse pensamento que podemos mudar hábitos e procurar manter tanto a saúde física como a mental e emocional. E é claro que tais atitudes devem começar muito antes dos 60 anos de idade. Quanto mais cedo nos preocuparmos, melhor. Não somente com a atividade física, com a questão da alimentação, com os componentes psicológicos, atividades prazerosas que tenham um quê de lúdico, mas devemos ter, sim, objetivos bem definidos. Com o advento da pandemia, e ela afetou todos nós, todas as faixas etárias, o exercício físico e a atividade física no contexto geral, ela tem ajudado muito as pessoas, principalmente o idoso. Então nós trabalhamos para que tenhamos longevidade com qualidade de vida. Se você tem bons hábitos saudáveis, você lê, tem um tempo de tela, que tem que regulamentar isso, pratica atividade física, tem uma boa relação interpessoal, isso vai ajudar sim na longevidade com qualidade de vida. E o exercício físico ele vai ajudar demais. 70% do processo de envelhecimento depende de nós e dos nossos comportamentos. Aos 49 anos eu machuquei o joelho, tive uma ruptura de ligamento e acabou que eu tive que parar de jogar bola, que era uma coisa que eu gostava, amo demais. Aí tive que partir para uma outra atividade. Passei a caminhar, fazer caminhadas, porque até o próprio joelho não permitia que eu estivesse correndo, né? Às vezes eu dou um trotezinho. E com o tempo eu já me apliquei, antes da pandemia, já bem antes, há uns 3, 4 anos antes da pandemia, me matriculei na academia e paramos na pandemia, né? Que foi um desastre, ganhei peso pra caramba. Aí acabou que agora estou compensando, correndo atrás do atrasado, né? Tirando o atraso. Mas já consegui, depois disso, já perdi uns 10 quilos, estou numa forma melhor já. Em maio de 2020, a Assembleia Geral da ONU declarou 2021-2030 a década para o envelhecimento. Os idosos estarão no centro desse plano, que reunirá governos, sociedade civil e agências internacionais para melhorar a qualidade de vida dos idosos, suas famílias e comunidades. Enquanto as ações estão sendo planejadas, pensar em um estilo de vida com hábitos saudáveis é a opção mais adequada. Hoje a gente percebe que as pessoas com 60 anos, 65, já não são mais idosos, né? Aqueles idosos que tinham uma certa dificuldade de locomoção, uma dificuldade, enfim, em realizar algumas atividades. Hoje a gente percebe com 60, 75 pessoas ativas, que praticam atividade física, que têm uma boa alimentação, e é justamente esse o pilar. Então a gente pensa aí em alguns pilares, né? Uma base aí, formada por alimentação, atividade física, e hoje a gente trabalha muito também a questão emocional. A gente sabia que até pouco tempo atrás algumas doenças não eram identificadas previamente e essas doenças, esses transtornos, né, de ordem psicológica acarretavam em algumas outras desordens.
E hoje a gente já consegue identificar um nutricionista, ou um profissional de atividade física, ou um profissional de educação física fazendo o trabalho ali. Ele consegue, às vezes, identificar quando o seu aluno, o seu paciente está com uma certa dificuldade, até mesmo para fazer esse encaminhamento. Envelhecer é uma conquista que deve ser celebrada. Antes da década de 1990, nossa expectativa de vida girava em torno de 65 anos de idade. Agora, conforme o último levantamento do IBGE, estamos na margem dos 75 anos. O mundo está se transformando em um lugar majoritariamente composto por idosos, que envelhecem de formas diferentes. Acesso à saúde de qualidade, espaços urbanos projetados para atender às demandas de mobilidade e maior qualidade alimentar são apenas alguns dos desafios encontrados quando o assunto é envelhecimento saudável. Eu costumo dizer que existe um tripé para você manter um corpo leve, um corpo saudável, um corpo que seja sustentável a longo prazo. Quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a gente precisa levar em consideração a mudança do hábito alimentar, a mudança da rotina e atividade física e também a mudança na sua rotina de sono. Então são os 3 fatores que vão ter aí como base necessários para você conseguir ter uma saúde estável a longo prazo. E além desses 3, é muito importante de ressaltar as nossas emoções, a saúde mental. Se a gente não tiver uma saúde mental estável, uma saúde mental equilibrada, a pessoa também vai ter dificuldade de manter os outros. Adepta de hábitos de vida saudável desde muito cedo, a Irivane Correia afirma que o segredo para a longevidade é a persistência. Disciplina, constância, que a gente consegue conquistar e desenvolver a partir da rotina. É você estabelecer uma rotina, tendo horários regulares para fazer atividade física, horário regular para se alimentar, horário regular para dormir e acordar. E a repetição, é fazer todos os dias, repetidamente, todo santo dia a mesma coisa. E mesmo sem vontade, não esperar que tenha motivação, não esperar vir aquela força de vontade que todo mundo acha que tem que ter. Ah, eu não estou com vontade, então não vou. É ir assim mesmo. E mesmo sem muita disposição, mesmo sem vontade, praticar a repetição. E daí você vai desenvolver a constância, vai desenvolver a disciplina e, consequentemente, vai ter um resultado favorável. Agora vamos viajar, mas sem precisar sair de casa. É que a gente sempre encerra a edição de notícias com uma dica de lazer e de turismo. Hoje vamos conhecer a pequena cidade de Boa Nova, a 106 quilômetros aqui de Vitória da Conquista. Um verdadeiro paraíso com cachoeiras, fauna e flora encantadoras. Venha nessa viagem junto com a gente e depois vá conhecer pessoalmente porque vale muito a pena. No centro-sul baiano, a pequena e acolhedora Boa Nova é conhecida principalmente pelas suas belezas naturais. Dona de uma vasta flora e uma fauna característica, a centenária cidade vive no ritmo da tranquilidade, em meio ao verde exuberante da Mata Atlântica e a imponente Caatinga, que fazem crescer cada vez mais o turismo científico, ecológico e de observação de aves. Logo que cheguei, me encantei pela hospitalidade do seu povo. É uma cidade pequena, de um clima único, um clima ameno. É uma cidade de um povo super hospitaleiro. As pessoas que chegam de fora sempre dizem isso, sempre são bem recebidas. Isso tudo faz de Boa Nova uma cidade muito agradável, uma cidade que todos que chegam até ela, todos que vêm visitar, terminam gostando e muitos terminam ficando e até morando. E quem alimenta todo esse ecossistema são as águas. Boa Nova possui mais de 40 cachoeiras de pequeno, médio e grande portes. E para desfrutar de cada uma delas, é preciso se aventurar em trilhas que misturam adrenalina, esporte e diversão. As trilhas aqui são trilhas moderadas, de leve a moderadas. Inclusive hoje um senhor de 82 anos foi com a gente, gostou demais, tomou banho. E o mais importante é que o pessoal aqui já está com a cultura de preservar o local. Isso era uma coisa que a gente estava trabalhando muito, graças a Deus agora já tem essa cultura de preservar o local, o lixo não fica mais nas cachoeiras, isso que a gente está conseguindo com o tempo também. Vir a Boa Nova é uma coisa muito saudável, a gente rever companheiros já de muitas lutas e é prazeroso. No centro da cidade, destaque para os casarões. Alguns estão aqui desde a fundação do município. As igrejas também compõem o cenário
É o caso da Igreja de Nossa Senhora da Boa Nova, santa padroeira da cidade, e da Igreja São Francisco de Assis, que preserva até hoje os azulejos vindos de Portugal. Na economia predominam a agricultura e a pecuária, o que deixa o boanovense ainda mais perto do campo. Outro atrativo para quem visita Boa Nova são os mirantes. Aqui na Pedra da Janela é possível contemplar essa vista incrível, onde muitos vêm para assistir ao pôr do sol. E foi nesse mirante que pudemos testemunhar um momento raro. A águia chilena, uma espécie em extinção que vive escondida, apareceu para nós. Mas na contramão de tanta beleza, um perigo grave ronda a região de Boa Nova: a ameaça dos caçadores e traficantes de animais silvestres. Cada vez que você tira um pássaro desse da natureza, você não está tirando somente um. Você está tirando aí no mínimo 2 filhotes que a cada ano deixam de nascer. Você está fazendo com que o uso de agrotóxico aumenta, porque são esses pássaros que combatem as pragas. E, acima de tudo, o replantio das florestas, que são eles quem mais plantam árvores, quando muitas das vezes nós não plantamos sequer uma árvore. Então, pedimos, a colaboração da comunidade, pedimos a contribuição de todos os parceiros e nos dispomos a continuar cuidando, mesmo enfrentando todos os desafios, mas sabemos que são muitos os avanços. A partir de hoje, você é o nosso convidado para conhecer as belezas desse lugar em uma expedição cheia de natureza, música e muito sabor. E é com essas imagens das cachoeiras de Boa Nova que a gente encerra a edição de notícias de hoje. Obrigada pela companhia, voltamos no próximo sábado e durante a semana você fica bem informado com o ESB Notícias, primeira e segunda edições. Um ótimo final de semana e até a próxima!